Esse é uma página do Jupyter. Essas são as células em que nós vamos inserir os códigos ou o texto. Então ele tem uma barra de menu aqui em cima, com algumas opções, e aqui embaixo alguns botões também, que são úteis. Então essa célula ela é chamada de input, onde você vai inserir uma informação. Por exemplo, eu vou digitar aqui um código bem simples, chama print, que ele só vai converter o que eu estou escrevendo aqui dentro em texto e vai mostrar logo abaixo. Eu vou colocar aqui um texto simples. E aí, para rodar o código que está aqui dentro, ou eu vou pressionar aqui o play, ou como o próprio código está sugerindo aqui, a própria informação está sugerindo, eu vou pressionar Shift e Enter, que é o que eu costumo fazer. Então ele vai fazer o print, ele vai mostrar aqui embaixo o resultado da célula de cima. Tá? Então, cada célula dessa aqui, ela é um input e a resposta embaixo é o output, é o resultado. Então, se eu colocar aqui 1 mais 1, pressionar Shift e Enter, ele vai colocar 2 embaixo, o output. E aí, como vocês podem ver aqui à esquerda, conforme você vai usando um código aqui dentro da célula, vai ficando um número na esquerda mostrando a ordem com que você executou esses comandos. Tá? Além dessas três opções aqui, além do input e do output, existem outras situações que nós podemos usar essas células. Né? Por exemplo, no lado do código, eu posso colocar uma observação aqui, que é um teste para mostrar como funciona o input e o output. Então, eu posso escrever aqui teste de funcionamento de célula. Quando eu pressionar Shift e Enter, tudo que tiver à direita da cerquilha, também conhecido como hashtag ou jogo da velha, tudo que tiver à direita dela vai ficar nessa cor verde e vai ser nulo. Então o Jupyter ele entende que isso aqui não vai ser contabilizado dentro da execução, não é um código. E isso aqui nós chamamos de comentário. Tá? Então é legal você, no seu código, você inserir comentários para que futuramente você se lembre do que você está fazendo ou para que serve essa função aqui. Ou se você for compartilhar esse código com outra pessoa ou melhorar um código já existente, você pode aproveitar o comentário que está do lado do comando dentro da própria célula. E esse procedimento ele é chamado de documentação. Então, colocar um comentário no lado de um código é uma documentação de como o código funciona, é como se fosse um manual de instruções. Se você tiver aqui um conjunto de textos, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, e você quiser selecionar eles e colocar comentário em toda a célula, você vai pressionar Ctrl A para selecionar todo o texto aqui dentro, depois Ctrl barra ou divisão. Ele vai inserir um comentário aqui, uma cerquilha em cada linha. Então Ctrl A e Ctrl barra, ele vai colocar ele vai selecionar todos os itens e vai transformar todos os itens nessa célula aqui em um comentário. Então é isso, input, output, comentário. Outra coisa, se você quiser reiniciar, então temos 3 códigos aqui e eu quero que as variáveis, eu quero que tudo que foi feito aqui nessa célula, ela volte ao início. Então tem um botão aqui, ó, que é uma seta, um círculo, chama Restart the Kernel. Serve para reiniciar. Então se você quiser começar do zero de novo, parar tudo e começar do zero, você pressiona aqui, ó, confirma no botão vermelho aqui, Restart, aí você volta do zero.
Claro, esse código aqui ele não vai ser apagado, inclusive você pode salvar esse código aqui, mas o funcionamento dele volta ao início. Então, se eu pressionar aqui Shift Enter na esquerda aqui, vai voltar a ser 1, depois 2 e depois Ctrl A, Ctrl barra 3. Então é assim que funciona o restart. Bom, quando você instalar o Anaconda, que eu vou mostrar aqui, Anaconda Python, que é esse primeiro link aqui, e esse botão Get Started. Quando você fizer o download do Anaconda, você vai ter vários recursos aqui, ó. Dentre eles o Jupyter, que é esse a gente chama de notebook Jupyter, tá? Quando você instala ele vem com alguns comandos padrão, alguns comandos que são muito utilizados. Por exemplo, esse sinal de mais aqui é um comando print é um comando. Só que existem outros comandos que é um conjunto de comandos que eles não vêm instalados como padrão. Então você precisa instalar esses comandos para poder utilizá-lo. No nosso exemplo, nós vamos usar aqui um conjunto de comandos que são relacionados à análise de dados e criação de gráficos, que são deixa eu fechar isso aqui, que são pandas, o NumPy, o Matplotlib e a biblioteca scikit-learn. Então tem pandas, NumPy, Matplotlib e o sklearn, que é a scikit-learn, que é a biblioteca que faz PCA, Machine Learning, alguns pré-processamentos. É interessante já fazer a instalação dessas bibliotecas antes de usar os comandos. Então, eu vou fazer a instalação por aqui, pelo Jupyter. Existem outras formas para fazer isso, mas eu vou fazer por aqui. Então, como é que eu insiro uma célula aqui entre o 3 e o 4? Tem um botãozinho aqui, ó, que ele vai inserir uma célula abaixo e uma célula acima. Vou inserir uma célula abaixo. E aí eu vou digitar aqui pip install. E aí eu quero instalar tudo isso aqui de uma vez só. Então eu vou colar aqui para ele instalar todos de uma vez. Então esse comando aqui, pip install pandas com S, NumPy, Matplotlib e scikit-learn, com um tracinho aqui, ele vai fazer o download, né, e a instalação na sua máquina. Tá? Aí se você quiser ocultar o output, que vai aparecer um monte de informação embaixo aqui, basta pressionar aqui Shift, colocar aqui o ponto de exclamação no começo do código, mas eu vou deixar sem, a gente poder observar aqui, ó, quando aparece esse símbolo aqui de asterisco, quer dizer que ele está processando. Se você olhar aqui em cima, no alta direita, ele vai ficar cinza, quer dizer que ele está processando o comando que foi executado dentro da célula. As mensagens aqui está dizendo que deu tudo certo, que instalou todos as bibliotecas necessárias na sua máquina. E aí está dizendo que você precisa reiniciar o kernel para poder usar esses pacotes, tá? Então, o que é o kernel, né? É o motor, é onde ocorre onde o Python trabalha, tá? O Jupyter é só uma janela, é uma interface que vai abrir no navegador, inclusive aqui, ó, estou usando o Google Chrome. Então ele tá usando aqui o meu próprio navegador, mas ele funciona por baixo dos panos. O motor dele ele usa um kernel, tá?
E aí a identificação do kernel fica aqui. Do lado dessa bolinha é o kernel. Então quando você reinicia, você não está reiniciando o Jupyter, você está reiniciando o kernel. Por isso que você começa, quando você pressiona aqui Shift Enter e executa o comando, ele volta a opção inicial, que é o 1. Porque o que é atualizado não é essa página, mas o motor. É, os códigos que estão acontecendo aqui por baixo da interface. Tá? Bom, isso aqui é um erro. Vai acontecer bastante de haver erros. Por exemplo, se eu colocar aqui um comando que ele não reconhece, por exemplo, isso aqui é uma palavra aleatória, ele não sabe o que é isso, é um comando desconhecido. Pressionar Shift Enter, ele vai falar para mim, ó, não está definido, ou seja, ele não é um erro de nome, ele não sabe o que está acontecendo, ele não conhece esse comando. Então essa tela vermelha, ela é uma tela de erro. Está escrito aqui, ó, name error. Quando é laranja, é só um aviso. Então, normalmente vem a palavra warning, assim, ó, warning. É só um aviso, quer dizer, ou que aquele comando ele funcionou de uma maneira não habitual, ou porque tem alguma atualização desse comando, já existe uma versão mais eficiente. Então, é sempre um aviso. Warning é um aviso, não é um erro. Você pode continuar daqui em diante que não vai acontecer nada, não vai prejudicar o seu trabalho. Bom, além disso, né, aqui você pode, esse código que está aqui, você pode salvar ele se você quiser. Você pode clicar nesse botão aqui, ó, Save and Create Checkpoint, ou você pode vir em Files, Save Notebook S e salvar ele com um nome de arquivo diferente. Normalmente, antes de começar as atividades, eu uso um nome de arquivo diferente. Então, por exemplo, se eu fosse aproveitar esse código aqui, eu iria colocar uma célula aqui em cima e poderia colocar aqui algumas observações desse arquivo, depois vir salvar como e depois trabalhar em cima de um outro arquivo. Além dos comandos aqui, ó, os códigos, outra vantagem aqui do Jupyter é que você consegue organizar isso em itens e subitens. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 1.0 introdução. E aí, para ele não confundir isso aqui com o código, eu venho aqui em cima onde está code e troco para markdown. Tá? Então, isso aqui já não é um código. Se eu pressionar Shift Enter, ele não retorna um erro. Ele vai aceitar isso como um texto, markdown. Só que para que ele funcione como um item e subitem, eu preciso colocar aqui a cerquilha. Então, se eu colocar duas cerquilhas, ó, ele vai ficar azul, ele não fica verde igual um comentário, ele é um markdown, ele não é um comentário. Pressiono Shift Enter, ele vai ficar com uma fonte bem maior em relação ao texto restante no Jupyter. E além disso, ele tem uma setinha aqui, ó, do lado, ó, que você consegue recolher. Então ele é um item que você consegue organizar o seu código. Então ele é 1.0. Eu coloquei 2 aqui, vou deixar só 1. Então perceber que ele vai ficar maior, ó, 1.0. Se eu colocar aqui um outro comentário embaixo, um markdown embaixo, perdão, colocar 1.1. Aqui funções. Marcar ele aqui, markdown. E colocar duas cerquilhas, ele é um subitem. Então, isso aqui é um item, isso aqui é um subitem. Como funções está dentro de introdução, ele está menor. Então, visualmente, você já consegue identificar quando uma parte do código está dentro de uma rotina maior. E aí você consegue recolher o subitem e depois recolher todo o item. Tá? Isso ajuda na hora de organizar a visualização do código. Bom, acho que é isso da primeira. Seria, vocês precisam fazer o download e fazer a instalação desses
dessas bibliotecas, tá? Eu não expliquei, mas o que é uma biblioteca? A biblioteca ela é uma família de comandos, uma família de códigos, tá? E aí cada uma dessas bibliotecas ela serve para uma coisa diferente. E aí nós vamos ver nos próximos vídeos, mas eu posso resumir. Então, o que seria o Pandas? Se você digitar no Google aqui Pandas Python, vai aparecer aqui, ó, a documentação do Pandas, ou seja, o manual de instruções dele. E aí você vai ter aqui, ó, documentação. Você vai ter um guia para quem está iniciando, você vai ter uma comunidade, ou seja, um fórum com discussões lá sobre itens do Pandas. Mas o que é o Pandas, né? O Pandas, ele é, como está dizendo aqui, ó, ele é um conjunto de comandos que serve para você manipular basicamente tabelas, tá? Então, a gente vai trabalhar com tabelas lá, a gente usa o Pandas. Tá? Além disso, tem o NumPy, mesma coisa, você digitar aqui NumPy, você vai abrir a documentação NumPy. NumPy é um pacote aqui de computação científica, ou seja, você vai fazer cálculos numéricos, trabalhar com matrizes. Então você vai usar o NumPy, que é Numeric Python. Aqui, Numerical, ferramentas de computação numérica. Além do NumPy, tem o Matplotlib. Esse Matplotlib é basicamente figuras, gráficos. Então você vai ter vários tipos de gráficos aqui. Você vai ter até uns exemplos para você poder utilizar aqui, ó, como referência. Mas é basicamente trabalhar com gráficos. O Matplotlib, esse Mat vem do MATLAB, que a gente conhece como MATLAB. Então a ideia é que uma opção gratuita, open source, das figuras que o MATLAB costumava trabalhar. Então é uma ferramenta muito poderosa, tem muitas opções de gráficos, inclusive combinações de gráficos. Então você pode vir aqui e fazer a leitura e usar os exemplos que estão aqui, tá? Então essa biblioteca de gráficos, Matplotlib. Existem outras, mas essa é a mais comum. E a mais importante delas, que é o scikit-learn, também conhecido aqui, ó, como sklearn, que é a biblioteca mais importante para a gente, né, no nosso trabalho. Que esse é o site onde você tem a documentação. E aí, como vocês podem ver, é uma ferramenta de machine learning em Python. Então, tem aqui comandos, tem técnicas de classificação, de regressão, de agrupamento, redução de dimensionalidade, que é o PCA que nós vamos usar, e alguns pré-processamentos interessantes que você pode testar para melhorar os seus resultados. Seleção de modelos, nós vamos usar isso também. E aqui é interessante você sempre clicar aqui e ler o que está aqui, usar ele como manual. É sempre interessante usar essa referência aqui para saber como uma função funciona, qual é o código. Essa é a opção mais confiável, mais viável. Por enquanto é isso. Na próxima aula nós vamos já iniciar o trabalho e começar a usar essas bibliotecas e esses códigos.